Olá, sou Carlos Lopes. Fascinado por cinema como sou, me deparei na Netflix com o filme O Diário de um Exorcista. Suspense e terror não dispenso. Vamos ver, pensei. Logo eu, 10 anos de projecionista de cinema, 9 anos dono de locadora de vídeo, cujo hobby na adolescência foi fazer filmes com Super 8. Não só vi e gostei do filme, comprei e li o livro. Também gostei. Vou conversar com um jovem ator, diretor e escritor para lá de iluminado. Vamos saber como ele pôde, em meio a tanta parafernália tecnológica e escassos recursos financeiros, abraçar um gênero que hoje vai além de zumbis desfilando pelas ruas sombrias de algum lugar. Renato Siqueira, você desenvolveu um projeto importante para o cinema nacional, sobretudo para os tempos atuais, quando dramas e comédias acabam sendo gêneros mais produzidos no país. Como foi possível tal feito? Na verdade, eu estava procurando uma ideia que não tivesse sido explorada no Brasil. Algo assim que fosse inédito ou pouco explorada. Então, eu tinha um roteiro que chamava 4 Vidas e um Destino. Nessa época, eu estava para produzir ele. Era um longa, tal. Até hoje está engavetado esse roteiro. Mas aí eu adormeci no sofá de casa com a minha esposa e eu acordei nesse dia aos gritos da Reagan, do clássico Exorcista. Você imagina se acordar e dar de cara, né, com aquilo, bonitinho. Então, esse dia me deu estralo, me deu essa ideia. Eu falei assim, poxa, exorcismo. Cara, eu nunca vi filme, né, de exorcismo no Brasil, enfim. Aí eu fiz uma pesquisa mais apurada na internet e eu vi que não tinha nem obra literária, né, de exorcismo, né, dentro do conceito do clássico exorcista, né, dentro do cristianismo. E aí eu falei, pô, é isso, eu vou por esse lado. Eu vou fazer um roteiro, e vou desenvolver essa ideia. Eu acho bacana. E a partir daí começou tudo, né? Enfim, eu me lembro na época eu coloquei o trailer, um pequeno teaser, e na época ele teve em uma semana 1 milhão de visualizações esse teaser. E naquela época que eu coloquei, eu acho que foi em 2012, no início de 2012, o YouTube 1 milhão era coisa absurda, né? Absurda. Assim, ninguém chegava assim nesse número, era muito difícil. Hoje em dia tem aí gente que bate aí 20 milhões, 30, sei lá quantos. É muito fácil. Mas na época foi assim uma revolução, assim. Todo mundo, aí o filme começou a se espalhar. Eu falei, nossa, isso aqui tá dando muito certo. Até então que eu tive também uma outra ideia de procurar me aprofundar numa história real, verídica, né, de um padre exorcista brasileiro. Eu falei, isso vai dar um tchan maior. E aí eu fui atrás desse padre, pesquisei, muito picareta, muita gente falando bobeira, histórias que não se sustentavam para a sétima arte, né, e que eu teria que mexer muito, muito. Até então que eu encontrei um padre, né, de 90 anos do interior, hoje ele tem 90 anos, ele fez muitos exorcismos durante a vida, incontáveis exorcismos, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de conversar com ele, e o principal, esse padre teve contato com o padre que fez o exorcismo do menino que inspirou o clássico Exorcista, o jesuíta que fez isso. Então foi assim, ele me contou coisas assim muito boas que eu não sabia, enfim. E sabe aquela pessoa que te conta a história, você, né, faz você ficar conectado àquilo, interessado, te mantém interessado, você olha nos olhos e você vê que aquilo é verdade, né? Eu sou muito isso, eu analiso muitas pessoas quando eu estou conversando, eu tenho isso. Então, às vezes eu pego uma mentira ou outra, eu falo, isso aqui não tá sendo verdadeiro, não. E eu fico muito ali, eu fiquei muito focado nesse padre, porque principalmente na minha pesquisa, porque eu queria ver, né, se... E era real ali eu me senti, as histórias até me arrepiavam, né? E eu escolhi algumas, né, moldei para a sétima arte, isso. E tá aí, o Diário de Exorcista, tanto a obra literária quanto a obra cinematográfica, independente, sem, né, enfim. Renato, 1 milhão de visualizações na Netflix.
filme visto em 86 países, você deve ter estourado de felicidade. Coisa para comemorar e muito. É evidente que você conseguiu algo inédito. Fala um pouco sobre isso. Se o seu filme passou por algum tratamento para se adequar a outros públicos mais exigentes. Minha vontade era soltar rojão igual louco. Gritar, fazer um monte de coisa. É uma felicidade. Eu não sabia que o filme ia chegar tão longe, sinceramente. Eu achei que eu ia conseguir um contrato, plataforma digital, talvez um Now, entendeu? Um iTunes e tal. Essa coisa foi tomando uma proporção grande e, graças a Deus, as pessoas viram ali, né? Os produtores, os investidores, eles viram, né? O trabalho, né? O esforço, né? Conseguiram ver isso e deram valor a isso. E chegar a 1 milhão assim, de visualizações, né, que é um algoritmo, né, que é uma coisa que a Netflix ela não passa, né, que foi vazado, enfim, sei lá. E para mim foi uma surpresa, uma felicidade muito grande, né. E tá em 86 países também, né, a Netflix ela distribuiu para 86 países, né, na qualidade Ultra HD tá meu filme, com dublagem em espanhol, com legendas em diversos idiomas, você entende? Em 5.1, né? Então, assim, você pode ver meu filme tanto em Full HD na Netflix como em 4K. Então, é uma coisa assim, para uma produção independente, porque as produções independentes, elas nascem, elas existem. O longa existe, o longa independente. Só que eles morrem muito na praia. Participam de 2, 3 festivais, ganham um prêmio ali, outro e pronto. Incentivo para o cineasta fazer um próximo projeto. Mas esses filmes desaparecem. Ele não cai no grande público. Ele fica desconhecido. Né? O meu não. O meu é um projeto independente. O primeiro filme sobre possessão nacional a entrar na Netflix e ser distribuído para 86 países. Um projeto independente. Então, assim, é uma grande conquista e uma grande porta aberta. Né? Então, assim, a minha felicidade tudo não é só do 1 milhão, vem de tudo isso, né? Dessa porta, porque eu sei que isso serve de incentivo para outros cineastas independentes, né? que estão ali. Será que eu produzo? Será que eu me arrisco? Será que eu me aventuro nisso? Pô, aventura, é capaz, eu fui capaz, né? Então, assim, não sou um gênio da sétima arte, mas eu consegui meu espaço e vou conseguir muito mais, porque é esse o meu caminho, eu nasci para isso, eu só sei fazer isso e é isso que eu vou morrer fazendo. Fale um pouco do seu aprendizado, da sua trajetória de vida, dos seus trabalhos. Eu tenho 22 filmes, dentre curtas-metragens e médias-metragens e um longa-metragem. Né? E agora, esse ano, vou lançar dois longas-metragens que são o Atração de Risco, é um suspense, que a gente começa a rodar, se tudo der certo, no fim de maio, e o Diário de Exorcista, Gênese do Mal, que a gente começa a rodar no segundo semestre. Então, vou estar bem ocupado com isso. Mas a minha trajetória foi... Eu nasci com isso, né? Interpretar, em criar, essas coisas. E aos meus 14 anos eu comecei a rodar filme aqui na rua, na minha rua, com os amigos, fazendo filminho. Meu primeiro filme chamava O Retorno, sempre ali com as câmeras, cortando videocassete com videocassete. A minha edição era essa, eu juntava os vídeos e ia cortando, fazendo aquilo. Olha, pô, falei, nossa, criou alguma coisa aí. Então, assim, ia fazendo essas coisas, até que chegou o computador, aí o computador já deu aquele Pentium 100, lá fazendo umas edições de 3 horas ali para fazer um render, sei lá quanto. Então era uma coisa bacana, né? Eu trabalhei, eu sou da época que eu fazia filme com a Super VHS, aquela câmera grande, 400 linhas de resolução, horrível, entendeu? E era o que tinha na época pra gente começar. Aí chegou o digital, o DV, a fitinha, foi tudo melhorando, o produtor independente foi tendo um melhor acesso a curtas, né? A produção bem menor ali, e aí, enfim, começaram a chegar as câmeras, né, DSLRs que a gente conquistou aí no mercado, que é baixo, né, custo, mas que a gente pode chegar aí numa qualidade Ultra HD, né? Uma coisa fantástica aí. Enfim. A trajetória é essa. Lutando bastante, fazendo filmes. E aí peraí, vamos lá. A trajetória, aí eu me cortei. O que acontece a gente vai falando muito e vai esquecendo. Fui fazendo filmes, eu vejo, isso foi começando a se tornar na minha cabeça
eu quero isso, eu quero ser profissional disso. E a minha primeira formação como foi ator. Eu estava meio confuso, então eu me formei como ator, pesquisei muito, várias técnicas, gosto muito disso. Eu ministro, né, cursos sobre a técnica de Sanford Meisner, a técnica do Actors Studio. E, enfim, mas eu precisava de algo maior. Então eu fiz audiovisual, eu aprendi, eu fiz cursos, né? Tirei DRT de tudo, né? De editor, de radialista, de diretor de efeitos visuais, entendeu? After Effects. Então eu comecei, cinegrafista. Então eu tirei tudo, porque eu como ator, eu queria me sentir confortável diante da câmera, então eu queria entender o que cada profissional no set de filmagem queria do ator, né? E na verdade eu acabei me formando em tudo, em todas as áreas, e eu começava a ir nas produções e falar, meu, isso aqui tá errado, tá dando quebra de eixo, será que esse diretor não tá vendo isso? Será que esse câmera tá loucão, tá drogado pra fazer uma porcaria de... Então eu comecei a cobrar muito, aí eu decidi fazer o primeiro curta. Aí nasceu a paixão pro cinema, né? Eu fiz o primeiro curta, eu vi que eu conseguia editar, fazer uma coisa melhor do que eu fazia antes com videocassete. E aí foi de vento em popa. Aí eu comecei a fazer um atrás do outro e tô aí, trabalhando. Com relação ao papel do Estado, as leis de incentivo e a possibilidade de autonomia, você recebeu algum incentivo governamental? Eu fui na contramão, né? Muita gente já vai, né? Leis de incentivo, enfim, dinheiro público, espera. Só que no Brasil acontece que, vamos falar, peixe pequeno fica difícil de fazer uma captação, né? Então é um pingado ali, outro pingado ali e nada sai. Por isso que e muita gente abandonando produção na metade, né? Longas metragens, pô, tá indo bem, mas o cara desiste, muita pressão, muita coisa, o dinheiro acabou. O que eu fiz? Eu fiz um investimento de vida sempre pensando em fazer uma longa-metragem, comprando equipamentos, estudo aos poucos também, porque eu trabalho com isso, sempre atualizando meus equipamentos, enfim, estudando, né? O Diário de Exorcista eu tive que fazer um estudo, né, mais apurado dos efeitos visuais que eu trouxe, né, que eu aprendi, mas eu desenvolvi a minha forma de fazer o face warp que eles falam, né, que existe monster face, né, que eles falam. Então eu desenvolvi isso e tudo foi traqueado para seguir o movimento dos atores e tal. Teve um trabalho aí muito, muito longo. Mas eu fui na contramão porque eu digo que eu investi do meu próprio bolso, eu não fiquei esperando acontecer, né? Se você quer fazer um filme, eu sigo muito essa frase, faça, não espere circunstâncias perfeitas, simplesmente faça. Faça acontecer dentro da possibilidade, dentro do que você tem para oferecer. Então molde o seu roteiro dentro do teu bolso, mas faça algo de qualidade. Tenta fazer isso. Se você ficar, você morre na praia, esperando rios e sonhando rios de dinheiro que você vai ter numa produção um dia. Talvez um dia. Mas primeiro a gente começa, né, com os pés no chão. Eu fui na contramão, poderia ter recebido não de todas as distribuidoras do país, engavetado meu filme, eu soltado ele no YouTube e pronto, tentar fazer alguma coisa desse tipo em divulgação. Mas não. Pela graça de Deus, as maiores distribuidoras do país se interessaram pelo meu filme, assistiram o primeiro corte. Enfim, o primeiro corte não estava lá, então, né, ele ficou com 1 hora e 30 minutos, ele tinha 1 hora e 50 minutos. Então ele sofreu muitos cortes, o filme, né? Eu tive muitas propostas, eu conversei em várias reuniões, fechei com a Europa Filmes, né, um contrato aí bem legal, que eles viram esse potencial do filme, né? O filme é independente, claro que tem suas falhas, claro que tem suas coisas, porque são uma equipe de 3 pessoas fazendo um filme com um elenco de 28 pessoas, enfim, grande, com várias locações e efeitos visuais. E um cara só fazendo esses efeitos, né? Fazendo o sound design, o 5.1, entendeu? Então, assim, a equipe que a gente fala, que eu posso falar que participaram mesmo da produção, que foram junto comigo, o Beto Perossini, que ele é o cara que junto, sem ele, eu acho que teria desistido ali. O Wagner Dalboni, que estava desde o início, participou de tudo também com a gente. E o Edu Henschel também, que foi um dos produtores aí, que ajudou também em vários aspectos. Então, assim, e o restante, financeiramente, eu tirando do bolso e mandando ver. Aconteceu, né? Aconteceu. Teve altos e baixos? Tive vontade de desistir? Tive, em vários momentos.
Mas ali que está a fé, né? A gente lida muito com a fé, eu lido muito com a fé, né? Fé em Deus. E nos momentos que eu estava caindo, era Ele que me levantava. É da onde eu tirava força para continuar a minha luta. Enfim, isso que me preenchia, que me motivava. E eu tinha certeza que esse projeto ia dar certo. E a Europa Filmes fez, como eu tinha falado, uma proposta de fazer uma trilogia para os cinemas. Vendo o potencial desse filme, falou, se o cara fez isso, né? Sozinho, vamos ver como é que ele lida agora com uma produção maior e com dinheiro. Vamos ver, vamos apostar nisso. E eu fiquei muito feliz com essa oportunidade aí que o Wilson Feitosa, que é o presidente da Europa, me deu, vem fazendo aí, abrindo as portas para o gênero, né, no país, que é tão escasso. Enfim, a gente tem aí o José Mojica Marins, né, o Zé do Caixão, mas a gente não tem o Rodrigo Aragão, tem outras pessoas que estão fazendo aí, né, estão lutando aí, estão na batalha, mas a gente está muito pequeno ainda, a gente precisa crescer mais e eu acho que o Diário de Exorcista agora vai ser uma produção com requintes de superprodução, né? A gente vai ter uma verba, um investimento, eu vou ter uma equipe maior, a gente vai poder, eu vou poder fazer coisas que eu nunca poderia sonhar em fazer na produção, né, independente do Diário de Exorcista. E eu acho que a gente vai ter um material de peso aí nos cinemas para vocês aí. Convido você a continuar assistindo a entrevista com Renato Siqueira, acessando o link disponível na descrição.